agradecemos pela vida, pelo dia de hoje. Um dia vivido com imenso amor. Que a luz do Mestre se faz presente nesta casa e acolhida. Nossos irmãos de luz que aqui se faz presente. Possamos cada um sair mais fortalecido e quando chegamos. Que assim seja. Boa noite a todos. Então, hoje a gente vai conversar sobre um outro livro. Que o outro dia eu fiquei devendo um livro e acabei não trazendo, hoje eu trouxe. A princípio, a gente vai falar sobre o capítulo número 1 e, se houver tempo e possibilidade, a gente vai falar sobre o capítulo número 2. Então, o livro é esse aqui, Jesus e a Atualidade, é um livro bem curtinho, do Divaldo, com a mentora Joana de Ângeles. Né? A Joana de Ângeles teve a sua última reencarnação em Salvador entre 1761 e 1822. Ela também viveu no século I como Joana de Cusa, piedosa mulher citada no Evangelho, que foi queimada nos circos ao lado do seu filho e de alguns cristãos da época, pois é o demônio. Então, o primeiro capítulo nos fala de Jesus e desafios. Vou fazer da mesma forma que a gente fez da outra vez, lendo um pouquinho e refletindo um pouquinho. O progresso de evolução constitui para o espírito um grande desafio. Acostumado às vibrações mais fortes no campo dos sentidos físicos, somente quando a dor o visita é que ele começa a aspirar por impressões mais elevadas, nas quais encontra lenitivo anelando por conquistas mais importantes. Nesse primeiro parágrafo, se nós pensarmos quantas vezes a dor nos leva a procurar ajuda ou procurar uma elevação, um pensamento diferenciado, as situações que nos tiram da nossa comodidade nos levam muitas vezes a um crescimento que uma situação de conforto não nos levaria, né? Jesus e desafios é quase que Jesus igual a desafios, né? Porque Jesus enfrentou muitos desafios ao longo da sua vida, né? Ele enfrentou desafios familiares, ele enfrentou zombaria, ele enfrentou desafios dos religiosos da época. Então, de nós, todos, acho que um grande exemplo de pessoas que enfrentaram desafios foi Jesus, quando esteve encarnado, né? Assim como várias outras personalidades e pessoas que vieram nos falar depois sobre ele, sobre Jesus, enfrentaram também. Vivendo em luta constante contra os fatores contingentes do estágio em que se demora, vez por outra experimenta a paz, que passa a querer em forma duradoura. No começo são as dores com intervalo de bem-estar que o assinalam, até conseguir a tranquilidade com breves presenças do sofrimento, culminando com a plenitude sem aflição. De degrau em degrau ascende, caindo para levantar-se, atraído pelo sublime tropismo do amor. Conseguir um estágio mais alto significa triunfar. Aturdido e inseguro, descobre uma conspiração quase geral contra o seu fatalismo. São as suas heranças passadas que agora ressurgem, procurando retê-lo na área estreita do imediatismo em nível inferior de consciência, onde apenas se nutre, dorme e se reproduz, com indiferença pelas emoções do belo, do nobre e do sadio. Muitas vezes, nos nossos dias corridos, né,
nós acabamos mesmo sendo levados a estarmos às vezes indiferentes pelo belo, pelo nobre, pelo sadio. Às vezes as nossas tantas obrigações nos tornam, de certa forma, cegos para algumas pequenas situações de beleza que nós temos durante os nossos dias, e que se nós pararmos um pouquinho para observar de pequena essa situação de beleza, às vezes ela se passa a salvação do nosso dia, um dia que às vezes estava indo mal, com dificuldades, algumas coisas, algumas situações difíceis. Quando você para e pensa e olha alguma pequena situação, um pássaro, uma flor, um gesto amigo, uma pessoa que se importa, que pergunta como é que você está, às vezes nessa pausa e essa reflexão é que a gente consegue enxergar isso. É nesse interim de dias corridos, afazeres tantos que todos temos, que nós acabamos somente vivendo dessa forma, nos nutrindo, dormindo e nos reproduzindo, esquecendo de refletir, pausar, analisar as circunstâncias desafiadoras. Quando se fala em desafios, né, todos nós temos os nossos desafios. Às vezes a gente acha que os nossos são desafios maiores que os dos outros, e os outros da mesma forma acham que os seus são maiores que os nossos, ou nós pensamos que no lugar daquela pessoa nós resolveríamos aquele problema de forma mais eficiente ou mais rápida, né? E quando se fala em desafios, eu acho que muito esse Jesus e todas essas depois outras pessoas que vieram e que de certa forma foram mártires da sua época, Divaldo, por exemplo, que é o autor desse livro, o Chico, né? O Chico teve muitos desafios. Eu gosto muito de ver no YouTube palestras de uma palestrante espírita chamada Meise Braga. E ela tem palestras excelentes, assim. E ela conta histórias, muitas histórias do Chico, assim, que fala, inclusive uma das palestras, o título é Chico, o Homem que Nunca Desistiu. E aí conta um pouco das histórias dele, e eu acho maravilhoso, assim, e às vezes só de ouvir as histórias dele ou de ouvir a voz dele em algumas coisas é tão bom, assim. E ela fala que ele enfrentou muitos desafios ao longo da vida dele, né? Ele perdeu a mãe muito jovem, menino ainda, e o pai dele era um caixeiro viajante e não dava conta de conseguir criar todos os filhos. E ele distribuiu entre a família esses filhos, e o Chico foi morar com uma madrinha que era muito ríspida, dura, e por vezes, muitas, ele passava fome, né? E, então, durante o dia ou no final da tarde, ele ia até o quintal e ele enxergava a mãe. Ele via a mãe, conversava com a mãe e relatava que estava chateado, triste, com fome, né? Uma criança com fome. E ela pedia a ele que tivesse paciência, que tivesse gratidão àquela tia que estava acolhendo ele, né? Aquela madrinha que estava acolhendo ele. E ela fala que os espíritos relatam que ele sentava embaixo de uma árvore e todo dia um cachorro trazia para ele um fruto, um jatobá, que eu nem sei muito bem que fruto que é. E ele era uma criança pequena e ele não conseguia abrir aquele fruto. O cachorro abria, cortava aquele fruto, destroçava aquele fruto, estraçalhava, e ele conseguia comer aquele fruto. E assim ele viveu por muitos anos. Depois de adulto, depois de ele foi descobrir dos benefícios e dos nutrientes que aquela fruta tinha, né? Então, os desafios e os sofrimentos, eles não nos vêm por acaso, né? Eles vêm sempre para nos moldar a alguma coisa que está por vir, né? Para que a gente possa subir um pouquinho o nosso degrau. O Chico também enfrentou enfermidades, né? Ele tinha problemas cardíacos. Ele na época também muitas pessoas consideravam ele louco, né? Perseguições, e ainda assim, com todas essas dificuldades, ele
deixou grandes obras, e inclusive às vezes perguntam para essas pessoas mais conhecidas da doutrina se ele reencarnaria ou se ele voltaria, e as pessoas dizem que ele não precisa mais voltar, que o que ele tinha que fazer ele deixou escrito, né? Anestesiado pelas necessidades vegetativas, busca apenas o gozo, que termina por causar saturação, passando ao estado de tédio, que antecipa a necessidade presente de outros valores. Um dia cheio e um coração vazio. Quem nunca sentiu isso? Se faz tanto, muitas vezes no automático, que a contemplação não é mais possível. Às vezes, as coisas que a gente faz no automático, às vezes, como eu já vi as meninas falarem aqui também, às vezes tu dá um bom dia para a pessoa e aquele teu bom dia é tão automático, ou às vezes tu não presta atenção, ou às vezes ainda tu dá um bom dia e a pessoa não te responde. Nossa, né, eu dei um bom dia, tu não respondeu. E eu aprendi que o bom dia, ele não é uma pergunta, ele é um desejo, né, que a gente tem que desejar que a pessoa tenha um bom dia, e não tá perguntando para ele se ele vai ter um bom dia. Até porque a gente não sabe o que o dia daquela pessoa tem, como é que foi a noite dela, como é que tá a família dela, né, se as atribulações que aquela pessoa está passando. Outra coisa que se fala quando se fala de pessoas que passaram por desafios, que inclusive linkando o Chico, tem um livro que é com o Emmanuel, que é Paulo Estevam, que é um livro maravilhoso, que ele narra a história de Saulo de Tarso antes e depois do encontro dele com Jesus, e de tantos desafios que ele passou. Ele teve que começar do zero, né? Ele teve que mudar toda a vida dele. Um homem que era considerado um doutor da lei, e de repente um perseguidor de cristãos, e de repente ele se depara com Jesus perguntando para ele por que ele estava perseguindo. E naquilo ele percebe que a certeza que ele tinha de que a crença cristã estava errada estava totalmente destruída, caída por terra, e ele tem que mudar toda a vida dele, mudar todas as crenças, ir contra o que a sociedade da época esperava dele, se mudar para o deserto, ficar muitos anos no deserto, viver em condições assim que não eram condições habituais da vida dele. E esse livro que o Chico psicografou, que é Paulo Estevam, também foi um desafio, porque ele psicografava nos intervalos do trabalho dele e durante a noite. É um livro bem grande e é um livro assim maravilhoso, excelente. Eu até não sei se tem aqui, mas quem puder ler, ele é excelente. Lentamente desperta para a realidade que antes não o sensibilizava, e de repente passam a significar-lhe meta a conseguir, sentindo-se estimulado a abandonar a inoperância. Porque se fala que o progresso é uma lei, né? Que nós todos caminhamos para ele, querendo ou não, né? Se não for pelo amor, vai ser pela dor que nós vamos progredir. Então, esse vazio, eu acredito que seja também a alma em busca de outras coisas, né? Dessas coisas que não são só daqui, dessas coisas belas, que às vezes, quando nós estamos em momentos de conforto, momentos que não nos desafiam, não costumamos olhar, ou não costumamos olhar para dentro, refletir, entender por que aquela situação está acontecendo, às vezes julgar injusta a situação, às vezes achar que é só comigo que isso acontece, mas não, né? Muitas vezes eles falam que esses desafios são uma bênção, são uma oportunidade que a gente tem de melhorar, né?
nele latente, responde ao apelo das forças superiores e desatrela-se do cárcere celular, qual antena que capta a emissão de mensagens alcançadas somente nas ondas em que sintoniza. O primeiro desafio, o de penetrar emoções novas, o atrai, impelindo-o a tentames cada vez mais complexos, portanto mais audaciosos, experimentando prazer ético e estético, diferente da brutalidade do primarismo. Acostuma-se com ele e esforça-se para novos cometimentos que, a partir de então, já não cessam. Desde que, encerrado um ciclo, qual espiral infinita, outro prazer se abre atraente, parecendo-lhe cada vez mais fácil. Tudo na vida são desafios às resistências. A lei de entropia degrada a energia que tende à consumpção para manter o equilíbrio térmico de todas as coisas. O envelhecimento e a morte são fenômenos inevitáveis no cosmos biológico e no universo. Os batimentos cardíacos são desafios à resistência do músculo que os experimenta. Os peristálticos são teste constante para as fibras que os sofrem. A circulação do sangue é quesito essencial para a irrigação das células. A respiração constitui fator básico, sem o qual a vida perece. Tudo isso e muito mais na área dos automatismos fisiológicos a interferir nos de natureza psicológica. É natural que o mesmo suceda no campo moral do ser, que nunca retrocede e não deve estacionar sob pretexto algum. No progresso, a evolução é inevitável e a felicidade é o ponto final. Não cabe ao homem retroceder na luta, senão para reabastecer-se de forças e prosseguir nos embates. Aquelas pausas para reabastecer as forças, né, quando aqui muitas vezes nós viemos para nos reabastecer, ouvir, no estudo muitas vezes nós ouvimos muitas palavras que nos ajudam a lidar com as nossas dificuldades do dia a dia. Então, essa pausa precisa ser somente uma pausa de reajuste para que, baixada a poeira, sentada, a gente consiga pedir a Deus e pedir a Jesus, aos espíritos amigos que nos ajudem a enfrentar só mais um dia, né? O próprio Chico dizia, quando muito agravado seu estado de saúde, ele acordava e ele dizia, só mais hoje. Então, às vezes, tem dias que a gente acorda e pensa também, só mais hoje. E vai. O crescimento de qualquer ideal é resultado dos estágios inferiores vencidos, das etapas superadas e dos desafios enfrentados. Então, nenhum desafio que nos chega é em vão. Além de bênçãos, esses desafios nos fazem crescer. Talvez no momento, na hora daquela luta tão grande, a gente não entenda no que isso pode nos fazer crescer, mas com certeza isso vai nos fazer crescer em algum momento. A sequoia culmina a altura e o volume máximo, célula a célula, como uma grande escada, degrau a degrau. O universo se renova e prossegue, molécula a molécula. Facilidade é perda de estímulo com prejuízo para a ação. Toda a vida do mestre foi um suceder incessante de desafios. Assim como a gente já falou, Jesus passou por muitos desafios. Ele nasceu num lar humilde, ele era de uma cidade relativamente pequena, ele falava coisas que para a época as pessoas não tinham o entendimento de... Muitas pessoas não tinham entendimento, ele surgia como uma ameaça para a religião da época. Então, ele passou por muitos desafios. A vida dele, a experiência dele é uma grande amostra para nós de que nós podemos superar os desafios porque ele é conosco. Embates no seu meio social e familiar constituíram-lhe os primeiros impedimentos, que foram ultrapassados em razão da superior finalidade para o qual vieram. Então ele sabia que, ainda que com todos os desafios, ele tinha uma missão muito grande aqui.
Ele sabia dessa missão, ele sabia tudo que ele iria passar, né? Tudo que as pessoas que resolveram segui-lo iriam passar, mas ainda assim essa missão era tão sublime que os desafios eram pequenos para ele, né? Perto do que ele tinha a fazer. Ele não aceitou carregar o fardo do mundo em caráter de redenção dos outros, mas ensinou cada um a conduzir o seu próprio compromisso em paz de consciência. Não assumiu as tarefas alheias, nem deixou de demonstrar como fazê-las. No entanto, altaneiro, sem presunção, tampouco sem submissão covarde. Os desafios da sociedade injusta e arbitrária chegaram-lhe provocadores mediante situações, pessoas e circunstâncias. Apesar disso, sem deter-se, ele continuou íntegro, enfrentando-os sem ira ou medo. Ele enfrentava os desafios, falava a verdade e seguia de cabeça erguida, né? Apesar de muitas vezes as pessoas, principalmente as pessoas da própria igreja, quererem rebaixá-lo ou ir contra o que ele dizia, ele explicava aquilo que ele estava dizendo da forma que as pessoas pudessem entender e seguia de cabeça erguida. Passou aquele tempo, todavia permanecem os resíduos doentios. Os resíduos doentios que estão em nós, né? Porque a gente fala, muitas vezes comenta no estudo, que se hoje ainda Jesus viesse como veio aquela época, talvez nós crucificaríamos ele novamente, né? Pelas nossas más escolhas, pelas trevas que ainda existem em nós, pelos nossos desafios internos de melhoria que nós precisamos ter. Então, ainda hoje, talvez nós faríamos isso, e nós fizemos muitas vezes, né? Se a gente for parar para pensar, a gente, com esses resquícios doentios, a gente às vezes fere as pessoas, nós ferimos a nós mesmos, né? Então, é um outro desafio que nos cabe superar. Enfrenta os desafios da tua vida, serenamente. Quando eu li essa frase, logo eu pensei no Divaldo, porque agora há pouco ele apareceu bastante na internet e falando sobre o problema da saúde que ele teve e vem enfrentando de uma forma muito serena, né? Com quase 100 anos, enfrentando um câncer, passando por cirurgias, quimioterapia, radioterapia, e ainda assim, com serenidade, com fé em Deus, acreditando que se fosse o momento ele estaria pronto, mas que se não fosse o momento também ele estaria pronto para continuar trabalhando, né? E quando os médicos liberaram ele, logo em seguida ele foi trabalhar, continuar fazendo as palestras dele, que ajudam tantas pessoas. Então, acho que um exemplo de desafio superado, né? Não aguardes comodidades que não mereces. Realiza a tua marcha, indômito, preservando os teus valores íntimos e aumentando-os na ação diária. Quem teme a escuridão, perde-se na noite. Sê tu aquele que acende a lâmpada e clareia as sombras. Desafiado, Jesus venceu. Segue-o e nunca te detenhas ante os desafios para o teu crescimento espiritual. Eu vou finalizar com uma leitura do Evangelho que também tem bastante a ver com isso que a gente está falando de desafios. Que fala no capítulo 6 sobre o Cristo Consolador, uma pequena passagem do Evangelho que fala sobre o jugo leve. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Que assim seja.
Vamos agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade de mais um dia estarmos aqui, unidos, por algum motivo todos nós juntos para essa reflexão, entendendo que os nossos desafios são pontes que nos elevam, são degraus na escada que nós subimos e que nos tornam cada dia um pouquinho mais perto do Mestre. Obrigada, Jesus, por mais um dia, que amanhã possamos pensar que será um dia iluminado, abençoado, que nossa semana seja produtiva, que nós possamos fazer o bem com amor, com paciência, com benevolência, com gratidão nos nossos corações. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai